Aqui no Jornal Notícias do Dia, prefeito da capital reafirma inocência. Você lembra, né, da Operação Chabu? Foi uma ação realizada em junho deste ano que combateu um esquema criminoso de vazamento de informações sigilosas de investigações policiais da Polícia Federal que envolveu empresários, servidores públicos e políticos. 6 meses depois da operação, a Polícia Federal concluiu o inquérito. 17 pessoas foram indiciadas, é o que nós vamos acompanhar agora. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, foi indiciado por corrupção passiva, associação criminosa e por embaraçar a investigação. O atual secretário de Segurança Pública de Florianópolis, Alceu de Oliveira Pinto Júnior, foi indiciado por corrupção ativa e organização criminosa. Romana Secom foi indiciada por corrupção passiva. Luciano Veloso Lima foi indiciado por corrupção passiva e organização criminosa. Constâncio Alberto Salles Maciel foi indiciado por corrupção passiva. Marcelo Roberto Paiva Winter, servidor da Polícia Rodoviária Federal, foi indiciado por corrupção passiva, organização criminosa, violação de sigilo funcional e embaraçar investigação. André Luiz Mendes da Silveira foi indiciado por organização criminosa e Francisco Volinger Neto por corrupção passiva. O delegado da Polícia Federal, Fernando Caeron, foi indiciado por corrupção passiva, contrabando, facilitação de contrabando e descaminho, violação de sigilo de interceptação telefônica, extorsão, falso testemunho e organização criminosa. Hélio Santana Silva Júnior, que é delegado, foi indiciado por extorsão e organização criminosa. A polícia indiciou José Augusto Alves por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, contrabando, falso testemunho e organização criminosa. Luciano da Cunha Teixeira, por corrupção passiva e organização criminosa. Cláudio Roberto Bocorni Salgado foi indiciado por organização criminosa e por corrupção ativa e passiva. Aguinaldo Pérez Neto, por organização criminosa e corrupção passiva. Edson Silva, por extorsão, falso testemunho e organização criminosa. Edenir Silva foi indiciado por extorsão, falso testemunho e organização criminosa. O advogado César Caputo Guimarães foi indiciado por extorsão e falso testemunho. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público Federal, que vai decidir se oferece ou não denúncia contra os envolvidos. Por telefone, nós conversamos com as defesas dos indiciados. O atual secretário de Segurança da capital, Alceu de Oliveira Pinto, disse que não vai se manifestar. A defesa de Marcelo Winter disse que não vai se pronunciar sobre o caso também. A assessoria de comunicação de Constâncio Maciel, secretário da Fazenda da capital, disse que não entendeu o porquê do indiciamento, já que a investigação apenas aponta que ele teria recebido pessoas, como faz todos os dias, no cumprimento do dever. O advogado de Cláudio Salgado informou que ainda analisa o relatório e vai se manifestar posteriormente. O advogado de Edenir Silva e de Edson Silva afirma que trata-se de uma investigação desprendida da realidade que viola os mais básicos princípios e garantias constitucionais existentes no Estado Democrático de Direito. Essa é a mesma posição do advogado César Caputo Guimarães, também indiciado. O advogado do delegado Fernando Caeron afirmou que a defesa vai fazer os esclarecimentos e provar que a participação dele no processo é totalmente indevida. A expectativa da defesa é que ele não seja denunciado pelo Ministério Público Federal. Os advogados de Luciano Veloso Lima disse que a defesa ainda analisa o relatório com calma e que nada muda sobre a situação do indiciado. Ela reafirma que o cliente não tem nenhum envolvimento e não há provas que apontem sua participação. A expectativa é de que ele não seja denunciado pelo Ministério Público Federal. A defesa de José Augusto Alves diz que a investigação da Operação Chabu termina como começou, atrasada, recheada de conversas, cujo conteúdo nunca se concretizou e baseada em achismos, e que pretende criminalizar a política, como se boas relações entre pessoas do mundo privado e público sejam necessariamente criminosas. A defesa do empresário Luciano da Cunha Teixeira não retornou à nossa solicitação e a reportagem não conseguiu contato com as defesas de Hélio Santana Silva Júnior, Aguinaldo Pérez Neto, Francisco Volinger Neto. A reportagem não identificou quem está atuando na defesa do delegado André Luiz Mendes da Silveira e de Romana Remor. Agora, ao vivo no estúdio com a gente, o prefeito da capital, Jean Loureiro, que vai falar exatamente sobre essa questão. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, obrigado por ter vindo mais uma vez. Importante esse momento para esclarecer. Nada foi acrescentado naquilo que nós já sabíamos. Na verdade, foi uma repetição de todos os fatos que trouxeram a maior injustiça já vista na política e na minha vida pessoal e da minha família. No dia 18 de junho, adentraram a minha casa, retiraram todos os equipamentos, vasculharam
todos os ambientes, com as minhas filhas em casa, com a minha esposa em casa, levaram os celulares das minhas filhas adolescentes, computador delas, os meus, 6 meses de investigação, buscando uma sala secreta que até hoje não achou. Eu quero aproveitar a audiência aqui do Balanço Geral para convidar a população para ir lá na prefeitura, tentar achar essa sala secreta, que a polícia não achou, que eu nunca vi e nunca encontrei, e que estão tentando me incriminar por isso. Na verdade, parece que o indiciamento busca apenas justificar um erro cometido na investigação. Eu volto a dizer que eu tenho meu respeito à Polícia Federal como instituição, como tenho ao Ministério Público Federal, que nunca me faltou, como tenho a Justiça, né, através do desembargador, que permitiu o meu retorno praticamente imediato às funções de prefeito, e as acusações continuam não tendo qualquer argumento. Você veja que eles relacionaram, eu até entendo que é um delegado de Florianópolis, que não conhece a realidade local. Mas ele diz que quando eu apresento as placas da Operação Asfaltaço, que tem as cores preta e amarelo, que são as cores do asfalto da sinalização, eu estou mandando uma mensagem que pode ter uma operação da Polícia Federal, porque tem as mesmas cores, que eu mando na minha lista de transmissão para 2.000 pessoas, todos os dias. Então, são argumentos frágeis, né? Mais uma vez, isso dá a oportunidade de eu provar a injustiça que foi cometida comigo e segue a mesma linha quando do meu afastamento da prefeitura. A Polícia Federal voltou a bater naquela época na sala secreta, né? Nos mesmos pontos. O Ministério Público Federal foi contrário, dizendo que eu tinha que voltar, e o desembargador antecipou todos os indícios, dizendo que não tinha nenhuma prova sobre esses indícios. Nós estamos falando de uma operação que não tem desvio de recursos, que não tem relação com a Prefeitura de Florianópolis, informações totalmente descabidas, não caracterizando na atuação qualquer tipo de crime, e, na verdade, só busca desgastar a imagem, que, volto a dizer, eles só me dão cada vez mais força. Eu estou muito tranquilo, porque eu continuo no Super Dezembro com as minhas obras, continuo trabalhando pela cidade, a população se solidarizando comigo, ninguém em sã consciência, a não ser uma oposição que quanto pior, melhor, deixa de solidarizar quando tem um ato de injustiça como esse que aconteceu comigo. Mas isso me dá mais força. Deus está do nosso lado, das pessoas de bem, a gente vai continuar trabalhando. O relatório de indiciamento segue em direção ao TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região. A expectativa é pelo arquivamento do processo? Sim, nós até teve uma decisão do desembargador que deu um prazo máximo de 30 dias para o delegado concluir, já que não se teve nenhuma prova. Foram 6 meses de investigação para manter os mesmos indícios, nada de novo. A nossa expectativa é que o Ministério Público Federal possa se manifestar com brevidade e nos primeiros meses do ano que vem já ter uma decisão do desembargador relator pelo arquivamento, nem aceitando a denúncia e nem abrindo processo contra mim. Recebemos aqui no estúdio o prefeito da capital, Jean Loureiro, que vai falar agora um pouquinho também, saindo dessa história do processo, sobre a draga que está em Canasvieiras. Teve essa uma semana, mas acho que eles conseguem rever esse tempo perdido, né? Eu estava entregando algumas obras em Jurerê, acabei indo em Canasvieiras hoje de manhã, né, para retomar o funcionamento, acompanhar tudo com os técnicos da empresa, a fiscalização. A draga, uma semana atrás, no domingo, ela teve um problema no casco, rachou, teve que ir até o Rio de Janeiro, no estaleiro, para fazer o conserto. Ela chegou na madrugada de hoje de manhã já estava trabalhando, ou seja, nós perdemos uma semana de trabalho. A nossa previsão era era entregar toda a obra no dia 22. Então, nós estamos transferindo para até dia 29 e 30. O trabalho fica mais difícil com o movimento na praia, mas 1 quilômetro já está pronto. Então, o pessoal já está usando uma faixa de areia muito maior. Não, a gente tem fotos do antes e depois e vê a realidade. A draga vai continuar atuando. Os próximos 500 metros vai pegar a parte de maior movimentação, que são todas as pousadas e hotéis que estão situados, que uma semana já vai estar pronto esse trabalho. Óbvio que a gente tem toda a cautela e a segurança, a draga é uma draga holandesa, com a tripulação toda holandesa, segue critérios internacionais de segurança, mas a nossa expectativa é poder até o dia 30, quem sabe, né, concluir tudo isso, que na verdade vai ser uma nova Canasvieiras, uma nova Florianópolis, a referência para o desenvolvimento econômico, uma referência para o turismo internacional. E nos argentinos, o comentário que existe no trade turístico é sobre a nova praia de Canasvieiras. BG Drone está ao vivo nesse momento mostrando a draga chegando ali em Canasvieiras. Olha, boa notícia,
Eles são especialistas nisso, sabem o que estão fazendo. Infelizmente pegaram um banco de areia, deu essa rachadura, consertaram rapidamente, nem uma semana foi feito reparo, de fato voltou o trabalho com tudo. Mas agora, como há uma quantidade muito maior de gente na praia, as tubulações não conseguem passar na areia como estavam passando, e agora a estratégia mudou. Mas a expectativa é de que consigam acelerar esse processo, né, Vicente? Uma informação técnica importante é que antes a tubulação ela ia pela areia da praia. Isso atrapalhava as pessoas porque tinha que isolar. Agora essa tubulação está sendo ligada do mar diretamente no local que se joga areia. Então não está criando nenhum tipo de obstrução, já liberando uma parte maior da praia para todo morador e turista que está utilizando. Então facilita muito essa utilização. Hoje de manhã eu estive lá, as pessoas estão encantadas, agradecendo. Era um sonho de 30 anos que já não acreditavam mais. E Florianópolis deixa de ser a terra do que nada pode, que nada vai acontecer, para aquela que pode, que vai acontecer. E não é só o fato de ter mais espaço, a segurança das pessoas, né? Vinha a maré alta, vinha as ondas fortes e destruíam as casas. Enfim, as pessoas já nem iam mais para Canasvieiras pela faixa de areia muito estreita, né? Não tinha condição de estar ali com as famílias, não tinha mais espaço na areia. Agora você tem condição de pensar em atividade esportiva, em ter um maior convívio. Nós vamos fazer uma iluminação, nós estamos fazendo iluminação em todas as praias de Florianópolis, mas em Canasvieiras vai ser uma iluminação especial, sendo aquilo ali uma grande área de lazer, até mesmo à noite, para as pessoas estarem ali, praticar esporte, conviver. Eles falaram que recentemente já fizeram um casamento no canto esquerdo que está pronto. Fizeram o casamento lá na faixa de areia da praia. Ou seja, é uma nova realidade que não existia antes, né? E, na verdade, é um grande presente para Canasvieiras e para Florianópolis, essa obra de grande importância. Prefeito, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Balanço Geral. E vamos continuar o Super Dezembro, né? São 180 entregas e novas obras, todo dia tem. Teve no sábado, teve no domingo e a gente continua firme nesse trabalho. Obrigado, uma ótima semana.